E chegou aquela hora tão aguardada aqui no cotidiano, que é a hora do quadro Saúde em Dia. E hoje está especialmente informativo. Vamos tirar várias dúvidas sobre otorrinolaringologia. A obstrução nasal é uma das principais causas de procura do nosso consultório. Os pacientes que têm essa dificuldade de respiração sabem o quanto isso incomoda a vida deles e atrapalha a vida deles, tanto na vida profissional, no trabalho, no dia a dia, até na hora de dormir e em várias outras situações. E é importantíssimo que a pessoa, para ter uma melhor qualidade de vida, possa tratar desse problema para que ele realmente se sinta melhor. A gente divide as causas em duas causas principais. Você tem as causas inflamatórias, como na qual a alergia é a mais comum delas, como você também as causas da própria estrutura do nariz. Então o paciente tem dificuldade devido a desvios de septo que atrapalham na passagem do ar, aumento dos cornetos, os cartuchos, aumento das adenoides, principalmente em crianças, que isso interfere na capacidade do paciente de poder respirar. E por isso que é importantíssimo, porque você ir no médico para poder definir isso. Porque tanto você pode fazer um tratamento mais voltado para alergia, quanto você pode fazer um tratamento mais voltado para alteração estrutural, mais relacionado com a cirurgia. E muitas vezes o paciente pode ter as duas coisas interferindo, como diz, não basta só uma, você acaba tendo as duas. E muitas vezes a gente pode iniciar por um, pode iniciar por outro, e em alguns casos a gente pode até ser necessário fazer os dois tipos de tratamento, tanto para a causa inflamatória quanto para a causa estrutural do próprio nariz. Tem pacientes, por exemplo, que têm causa alérgica, nós temos tratamentos que diminuem o grau de alergia, às vezes com aplicação das causas de alergia, para que ele crie defesas contra ela, com as chamadas vacinas para alergia, que são aplicações que fica fazendo de forma seriada para que tenha melhora. Como também nós temos os tratamentos cirúrgicos, que é um procedimento simples e que normalmente pode dar uma qualidade de vida já imediata, com poucas semanas ao paciente dessa qualidade. Procedimento simples da cirurgia, que normalmente faz de manhãzinha cedo no dia e no mesmo dia vai para casa, e com isso já pode melhorar a qualidade de vida dele. Os descongestionantes nasais são muito utilizados na população, que são aquelas gotinhas que a gente coloca no nariz para poder melhorar a respiração. Realmente existem indicações no uso dela, mas assim, nunca deve ser mais do que 5 dias para essa melhora, então a gente usa muito mais em casos agudos. Aqueles pacientes que utilizam de forma crônica, ou seja, de forma diária, realmente não deveriam fazê-lo. Por quê? Por causa de 3 problemas principais. Primeiro, porque a primeira vez que usa, a respiração dura até 8 horas, respirando bem 6 horas, mas à medida que você vai usando, ele vai perdendo o tempo de efeito. Então, cada vez mais, 4 horas, 2 horas, de 1 hora em hora, de meia hora, tem que ficar colocando o remédio para dar aquele efeito de satisfação. O outro grande problema com relação a esses descongestionantes é porque quando você coloca na região do nariz também, ele dá aquele alívio imediato. Aí ótimo, a pessoa se sente bem, mas quando passa o efeito, muitas vezes até de meia hora tem que colocar, mas quando passa o efeito volta até pior do que estava antes, o que a gente chama de efeito rebote. E isso realmente faz com que a paciente tenha mais necessidade de usar ele. À medida que você começa a utilizar com mais frequência, você tem um terceiro problema, que o uso frequente dele, ou seja, colocar um descongestionante ou vasoconstritor nasal de meia hora, isso pode trazer problemas tanto pela parte circulatória, cardiológica, ou seja, o paciente começa a ter facilidade de ter mais pressão alta, facilidade de ter arritmia, facilidade de ter alguns outros problemas e acaba podendo ter problemas no futuro. Quando você vai para o médico, ele pode ou não indicar a cirurgia dependendo do quadro que você tenha. Com a evolução, a gente faz cirurgias por via de endoscopia, ou seja, com câmeras que colocam internamente do nariz e que faz com que a cirurgia seja minimamente invasiva. E além disso, em vez de usar os tampões para evitar sangramentos, como fazia antigamente, hoje existem materiais absorvíveis que quando ser colocado na região, ele já tem um efeito sem ter aquele fator obstrutivo que incomodava tanto o paciente. Então a cirurgia realmente ficou bem mais tranquila no pós-operatório. Não é que você não vai sentir nada, às vezes realmente a primeira semana ainda pode obstruir um pouco, fazer algumas limpezas do nariz durante até 30, 40 dias, mas geralmente eu noto uma melhora muito grande já a partir da primeira semana.
Olá, meu nome é Bruno Thiem, eu sou médico otorrinolaringologista e eu vou falar sobre perdas auditivas. A perda auditiva é quando ocorre algum tipo de problema que leva a uma diminuição do nosso nível de audição, o que a gente chama de surdez ou moquice. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre a perda auditiva, é necessário que a gente entenda como funciona a nossa audição. O som ele é captado pela nossa orelha, ele é guiado através do canal auditivo para a membrana do tímpano e a membrana do tímpano ela vibra com esse som. Essa vibração ela é conduzida através de uma cadeia de ossículos para a parte mais interna do ouvido, que é a cóclea. Ali esse impulso mecânico é transformado num impulso neural, que é transmitido através do nervo auditivo para a parte cerebral. Quando o problema ele ocorre nessa região do canal auditivo, da membrana do tímpano, dos ossículos, o som ele não chega adequadamente na parte interna do ouvido. É o que a gente chama de uma perda auditiva condutiva. Quando o problema ele ocorre nessa região mais interna, na cóclea, no nervo ou na parte cerebral, ocorre o que a gente chama de perda auditiva neurosensorial. Pode ocorrer uma mistura das duas coisas, que é o que a gente chama de uma perda auditiva mista. Quando o problema está localizado nessa região mais externa, geralmente são problemas mais facilmente tratáveis. É muito comum de ocorrer um acúmulo de cera que tampa o canal auditivo e impede essa condução do som para a membrana do tímpano, e aí é um problema que a gente, realizando uma lavagem, uma aspiração dessa cera, já restabelece a audição da pessoa de imediato. Existem problemas que ocorrem nessa região da membrana do tímpano e da cadeia ossicular, que são o que a gente chama de otites. Pode ser desde uma inflamação, uma infecção, que isso vai ser tratado através de medicamentos, antibióticos, mas pode ocorrer uma perfuração, uma destruição dessa membrana do tímpano, da cadeia dos ossículos, e aí o tratamento ele vai depender de cirurgias para reparar essa membrana timpânica e essa cadeia ossicular. As perdas neurosensoriais, que é quando ocorre essa lesão da parte mais interna do ouvido, em geral elas são mais graves, são problemas que geralmente eles são irreversíveis. A gente não vai ter um medicamento que restabeleça a perda de audição da pessoa. Esse tipo de problema é muito comum de surgir com a idade. É muito comum pessoas idosas sofrerem uma degeneração nessa parte interna do ouvido que afete o seu nível de audição. O som muito alto também por muito tempo pode também danificar essa parte interna e provocar uma surdez, e até problemas mais graves, como um tumor no nervo da audição, também pode gerar esse tipo de perda. Para que a gente identifique que tipo de problema que está ocorrendo, o que está levando essa perda de audição, é muito importante um exame bastante detalhado do ouvido para a gente avaliar como é que está o canal auditivo, a membrana do tímpano, e muitas vezes é necessário que realizemos alguns tipos de exames complementares, como o exame da audiometria, que é um exame realizado em uma cabine, em que a gente vai determinar esse nível de audição da pessoa e o tipo da perda, e aí outros exames um pouquinho mais detalhados, como as otoemissões ou a audiometria de tronco cerebral, que a gente também chama de BERA. Quando o problema é nessa parte mais interna, geralmente a gente vai precisar do uso de aparelhos auditivos para que reabilite a audição da pessoa. Hoje em dia os aparelhos auditivos são cada vez menores, mais eficazes, e eles conseguem reparar uma grande parte desses tipos de perda. Existem situações em que nem o aparelho auditivo não funciona mais, e ainda assim existem hoje em dia tecnologias que podem ainda ajudar a audição dessa pessoa. Quando nem o aparelho auditivo não funciona, em alguns casos é possível que seja realizada uma cirurgia que se chama de implante coclear, em que a gente implanta um aparelhinho auditivo nessa parte mais interna do ouvido para fazer essa função da cóclea. Para determinar o tipo de perda que você tem, o que está realmente gerando o problema e qual o problema mais adequado, é extremamente necessário que você realize uma avaliação com o médico otorrinolaringologista. O seu médico é que vai dizer qual o tipo de exame mais adequado para identificar a sua perda e daí sim determinar qual o tipo de tratamento que vai poder te ajudar da melhor forma possível. A laringe ela é um órgão fundamental da via aérea superior. Ela tem 3 funções. E as funções de destaque da laringe é a função respiratória, a função da proteção da via aérea e a emissão da voz. Então é por isso que a laringe ela é conhecida como a caixa da voz. E é nela que se inserem onde estão localizadas as pregas vocais. Diante disso, as patologias que envolvem a laringe, ela cursam normalmente com rouquidão. E a rouquidão, por mais de 2 semanas, com progressão desse sintoma, eles necessitam obrigatoriamente ser investigada. Uma vez investigada essa rouquidão por um especialista, a gente vai poder diagnosticar as principais doenças da laringe, que podem vir desde um quadro inflamatório, causando uma laringite aguda,
até quadros com alterações na estrutura da prega vocal, por tumores benignos ou até mesmo o câncer de laringe. Muito se fala a respeito de câncer de laringe e, na verdade, o câncer de laringe ele é um dos mais comuns cânceres da cabeça e pescoço. Ele abrange em torno de 25% dos tumores da cabeça e pescoço. E tem relação direta com o hábito de fumar. Então, o principal fator de risco para desenvolver o câncer de laringe é o tabagismo. Este, uma vez associado ao álcool, a ingesta de bebidas alcoólicas, potencializa o risco do surgimento do câncer de laringe. E a despeito desses dois, a gente ainda cita como fatores de risco para o câncer de laringe a infecção pelo vírus HPV e também a doença do refluxo, principalmente com sua forma extraesofagiana, a doença do refluxo gastroesofágico incidindo sobre a laringe e a faringe. Para se diagnosticar um câncer de laringe, necessita de um exame especializado, feito na nossa prática diária de otorrinolaringologistas, que é a laringoscopia. A laringe, por ela ser localizada na porção média da garganta, ela é no final da garganta, na porção média do pescoço, ela não é capaz de ser examinada com um simples abaixador de língua. Então a gente só consegue avaliar a laringe, as pregas vocais, através do exame de laringoscopia. E esse exame ele é importantíssimo para o diagnóstico precoce do câncer de laringe. O câncer de laringe, uma vez diagnosticado de forma inicial, ele tem um excelente prognóstico. A possibilidade de cura do câncer de laringe diagnosticado no seu início chega a ser superior a 90% de cura. E quais são os principais sintomas que o paciente com câncer de laringe vem a apresentar? Então, como eu falei no início, o sintoma que dura por mais de 15 dias, notadamente rouquidão, ele é chamativo para se fazer investigação de uma doença da laringe. Mas além da rouquidão, a dificuldade para respirar, a dificuldade para engolir, pigarro e tosse constante por mais de 2 semanas, precisa ser avaliado, pode ser um câncer de laringe em seu estágio inicial. As formas de tratamento variam de acordo com o estágio da qual a doença foi diagnosticada. Pode variar de cirurgias mais conservadoras, que preservam inclusive a capacidade do paciente de manter-se falando, de preservar a voz do paciente, ou cirurgias mais radicais, a depender do tamanho do tumor, do estágio da doença. E isso se associar em algumas situações à radioterapia e à quimioterapia. Os principais sintomas do câncer de laringe, além da rouquidão, pode ser em destaque a falta de ar, dificuldade para respirar, dificuldade para engolir, tosse, pigarro, perda de peso e nódulo cervical. Quando o paciente faz menção, percebe que tem um caroço na região do pescoço, isso também pode estar relacionado a um câncer de laringe. Dores ou desconforto no ouvido, nariz e garganta? Já procurou por um especialista? Olha, com saúde não se brinca, não é mesmo? Então, quando for procurar o seu otorrinolaringologista, veja quem é pioneiro. Escolha quem tem tecnologia e tradição. A Clínica Pedro Cavalcante está em todas as regiões da cidade e tem sempre uma perto de você. Estamos hoje na nossa matriz, localizada no bairro Tirol, próximo aos principais hospitais e clínicas da cidade. Um verdadeiro complexo especializado em otorrinolaringologia,
com mais de 20 salas de atendimento, realizando consultas, exames diagnósticos, laboratório do sono e centro avançado de atendimento fonoaudiológico. Além disso, contamos com o centro cirúrgico completo, oferecendo conforto e segurança aos nossos pacientes. Possuímos horário de atendimento diferenciado todos os dias, de segunda a sexta, nos turnos da manhã, tarde e noite, e aos sábados e domingos, manhã e tarde. Além de vários outros serviços à sua disposição, a unidade conta com excelentes profissionais altamente capacitados nas áreas de otorrinolaringologia, dermatologia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia torácica, oftalmologia e fonoaudiologia. São mais de 30 anos de experiência e de muito cuidado com todos os potiguares, desde o diagnóstico ao tratamento de diversas doenças, como sinusites, rinites, otites, alergias, distúrbios do labirinto, distúrbios do sono, entre outros. A Clínica Pedro Cavalcante está sempre pronta para lhe atender. Para marcação de consultas, ligue 4008-5909 ou acesse www.clinicapedrocavalcante.com.br.